Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você conosco, né, sempre de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, acompanhando ao vivo as personalidades da região, personalidades do Brasil, aqui passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo, aprofundando os temas que fazem parte do dia a dia aqui da nossa região metropolitana, né? E, claro, discutindo e debatendo também os assuntos de interesse nacional. Lembrando o nosso contato com a sua participação, ou para a sua participação, 3014-5281, se liga, envia a sua pergunta, envia o seu comentário, fica à vontade aqui com a nossa equipe de produção. Pelas redes sociais, sempre o facebook.com/Painel Regional TV, também para você participar com a gente, enviando aí a sua mensagem, com a sua pergunta, com o seu comentário sobre os temas, os assuntos que a gente coloca em discussão diariamente aqui no Painel Regional. Aproveito para anunciar aqui os convidados, companheiros de mesa nesta edição de segunda-feira aqui do painel. Aqui à minha esquerda, né, a gente começa tecnicamente sempre pelo lado esquerdo. Está conosco o presidente da Câmara de Santos, o vereador Marcos de Rosses, do PMDB. E ao lado do de Rosses, o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual aqui do painel. Aqui à minha direita, também com satisfação recebendo o advogado e nosso comentarista habitual, Francisco Passilo. E lembrando sempre, né, que a gente, na abertura do painel, sempre dá um destaque especial aos jornais que fazem parceria aqui com o programa, né? Como é o caso do DL, o Diário do Litoral. DL circulando diariamente pela região metropolitana. Nessa segunda, traz aqui na capa: indústria não se recupera em 2015, diz Ciesp. O setor demitiu mais de 130 mil trabalhadores, o que é grave, né, em todo o estado de São Paulo em 2014, no ano passado, portanto, incluindo o Polo Industrial de Cubatão. Eu vou passar aqui um exemplar ao Marcos de Rosses, me ajuda a passar um outro ali ao Heraldo, por favor. E o Passilo recebe aqui sempre o nosso DL, Jornal Diário do Litoral. Do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, que circula aí por toda a nossa região, circula também por todo o estado de São Paulo, inclusive capital, traz nesta edição esta manchete: Procuradoria cobra 4,47 bilhões por desvios na Petrobras. O Ministério Público Federal pediu que 6 empreiteiras acusadas de cartel sejam condenadas a pagar o valor por os atos de improbidade. Passo aqui ao presidente da Câmara também o Gazeta, um exemplar ao Heraldo, por favor, e o Passilo recebe aqui também a sua edição do Gazeta de São Paulo. Eu aproveito já para agradecer a presença e cumprimentar aqui os componentes da mesa nessa edição do painel regional. O vereador Marcos de Rosses, obrigado pela presença, tudo bem, de Rosses? Tudo bem, Romano. Grata satisfação. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa no dia de hoje, saudando o Heraldo, a você, Boturão, amigo de longos anos, ao doutor Passilo e a Ione também. Né? Nessa data de hoje, vamos debater os assuntos que são mais importantes na nossa cidade, da região e do país. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Saudando aqui também o nosso querido vereador, o Marcos de Rosses, presidente da Câmara, né? O amigo Passilo, que estava ausente, deve ter ido lá para o Mediterrâneo. E a Ione também, Boturão. Muito bem. Francisco Passilo, prazer recebê-lo de volta aqui depois dessa ausência carnavalesca, não é? Prazer revê-lo. Foi para o Mediterrâneo, não? Não, né? Fui esfriar um pouco a cabeça aqui lá na América. Muito importante. Quero dizer um pouquinho da saudade que estava, né? Desse calor aqui. Uma satisfação estar compondo esta mesa democrática, eclética, hoje aí com um representante do Poder Legislativo, e é muito importante isto para a comunidade, trazer a discussão dos assuntos importantes da cidade. Muito bem. Lembrando mais uma vez, 3014-5281, você liga para cá, entra em contato com a nossa equipe e envia a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente coloca em debate, não é? facebook.com/Painel Regional TV, para a sua participação com a gente pelas redes sociais. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília. Basta você clicar lá no ícone Painel Regional e acompanhar a gente em tempo real. Sabe que depois do programa encerrado, vai para o YouTube, você pode rever os melhores trechos, como preferir, né? Ou o programa por inteiro. Quem está sempre atento à sua participação e tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel é a nossa Ione Furukawa. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Heraldo, de Rosses, ao Passília, você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está logado esperando a sua participação. São críticas, dúvidas, sugestões, perguntas, aqui é a bancada democrática. E a nossa produção também te espera através do telefone. Muito bem, só 3 registros rápidos aqui de pesar, não é?
faleceu no último sábado aqui na cidade Saul Eliezer Neto, o mais antigo classificador ou gerente, não é, de exportação das empresas cafeeiras aqui na cidade de Santos. Saul tinha 95 anos de idade e 79 anos de mercado cafeeiro na famosas ruas 15 e Rua do Comércio, lá no Centro Velho de Santos, né? Nossos sentimentos à família. E também lamentando profundamente a morte do jornalista Frederico Marcondes, que atuava na equipe de produção da ESPN Brasil, né? O Fred acabou falecendo aos 33 anos no último sábado aqui na cidade de Santos. A família também, os sentimentos pessoais, né? E de toda a equipe aqui do painel. E registrando também com pesar o falecimento de Maria Regina Torres de Azevedo, aos 92 anos, ontem, aqui na cidade de Santos, no Hospital na Costa, ela que é fundadora, era uma das fundadoras do movimento Voto Consciente aqui de Santos, né? Ela ainda está sendo velada, o sepultamento às 16 horas lá na Memorial Necrópole Ecumênica. O movimento Voto Consciente, presidente, que continua atuando na Câmara de Santos, né? Continua atuando. A dona Regina era uma pessoa marcante praticamente em todas as sessões, ela e as companheiras dela, e prestavam um serviço à cidade de fiscalização, a atuação do Parlamento Santista, e deixa muita saudade, não só com certeza aos seus familiares, mas também a todos aqueles que admiravam pela condução dela ética, séria e sempre defendendo os interesses da nossa cidade. É sem sombra de dúvida uma perda irreparável, fará muita falta, mas tenho certeza que ela deixou bons ensinamentos a nós todos. Muito bem. Vamos partir então para uma discussão mais ampla aqui sobre o legislativo, sobre a cidade, sobre a região. Queria saber rapidamente, né, resumidamente, o que é que muda na Câmara de Santos, né, os objetivos aí da Câmara de Santos, em mais uma gestão sua à frente do Poder Legislativo, vereador. Olha, cada presidente, cada mesa diretora, cada parlamentar tem uma maneira de atuação, né, tem a sua conduta enquanto vereador. A quarta oportunidade que eu tenho por parte dos integrantes da casa ao longo desses anos de ser o presidente junto com a mesa diretora, que é composta pelo vereador Kenny, vereador Igor, vereador Hugo Dupré e vereador Marcelo Del Bosco, de estar conduzindo os destinos do Legislativo. Obviamente que a função principal do Legislativo é fiscalizar os atos, todo mundo sabe, do Poder Executivo, mas logicamente também de estar indicando, fazendo requerimentos, propondo do Parlamento ao Executivo as necessidades prementes que a sociedade cobra do Poder Legislativo. Nesse sentido, é que nós estaremos ampliando, né, as condições do parlamentar trabalhar. A Câmara de Santos é uma Câmara enxuta, né, o Parlamento não tem carro, não tem jeton, não existe discrepâncias dentro do Legislativo. Isso faz com que a gente... Auxílio paletó também não tem? Não existe isso, e é importante ressaltar que isso faz com que o vereador santista tenha uma posição, eu não diria só a nível regional, viu, Pacilo, mas a nível estadual e nacional, de uma Câmara que tem condição de trabalhar com muita tranquilidade e tem feito esse trabalho. Lógico que é preciso que se interprete de uma forma clara. Todo Poder Legislativo tem uma base de governo. E essa base de governo dá sustentação ao prefeito, sim ou não, dependendo do número de parlamentares que ele tem apoiando, de conduzir os destinos da cidade. Isto é em todas as câmaras, assembleias legislativas e na Câmara Federal, no Senado também. E a Câmara de Santos tem sua base que dá sustentação ao prefeito Paulo Alexandre. Agora, quanto à independência do poder na fiscalização dos atos do Executivo, isto está muito claro na minha cabeça, e tenho certeza que darei a todos os parlamentares as condições de fiscalizar o Executivo como deve ser por parte do Parlamento. Muito bem, Pacilo, Heraldo, conosco aqui o presidente da Câmara. Eu queria focar exatamente nessa questão da independência. Você citou isso quando da composição daquela chapa, eu lembro quando da apresentação da chapa, e no primeiro dia, na sua posse, efetivamente, na mesa diretora, você frisou que a Câmara não abriria mão, você não abriria mão da independência do Legislativo.
Isso, de certa forma, foi um desabafo? Havia esse atrelamento ao governo em gestões passadas? Por que você enfatizou tanto essa questão da independência do Legislativo, De Rossi? Eu enfatizei porque eu fui presidente por 2 oportunidades no governo do João Paulo Tavares Papa, enquanto eu era PMDB também. E em momento nenhum, vocês acompanharam, né, não estou dizendo em termos de votação, vamos separar a votação, que o parlamento, o executivo pode ter a maioria ou não dentro do parlamento. Eu declinei sobre o legislativo se curvar diante do executivo. Tive momentos, tanto na liderança quanto na presidência da casa, em que tive embates pessoais com o prefeito João Paulo Tavares Papa. Discussões de conduta e de harmonia entre os poderes, porém de respeito entre os poderes. E isso aconteceu. E dessa mesma forma, Heraldo, vai ser agora. O prefeito Paulo Alexandre terá o apoio da sua base do governo, mas em momento nenhum eu vou aceitar, né, que seja, eu diria, a oposição, que infelizmente hoje na cidade se baseia em 2 vereadores, seja colocada de lado. Né? São parlamentares eleitos pela população e terão a mesma voz de qualquer outro parlamentar dentro do Legislativo. E garantiremos isso de forma democrática. Pacílio, pois não. Vereador, o Heraldo se adiantou em relação à questão da eleição. Tudo caminhava, o prefeito, queira ou não, eleito no primeiro turno, tem um trabalho, tem uma base muito forte. Como é que foi essa rebeldia? Foi um trabalho de avanço para uma eleição futura? Houve uma composição com o prefeito na sua eleição? Não. Para 2016? Não houve qualquer composição. Com a mais absoluta independência. Com a mais absoluta independência. Nós construímos essa eleição. Eu estou muito tranquilo para tocar nesse assunto, porque quando você participa, como eu participei, de corpo e alma, né, e coloquei, obviamente, a minha experiência a serviço do que eu desejava para o Legislativo naquele momento, eu reuni e conversei com todos os parlamentares. Só não conversei com um parlamentar, que é o vereador José Lascani, que pretendia, obviamente, também o cargo de presidente da casa. Com todos os outros eu conversei, incansavelmente. Então, todos sabiam que eu tinha um norte e que eu desejava voltar à presidência da casa. E 13 parlamentares se reuniram, logicamente comigo, contando com 13, e nós começamos a entabular, né, a possibilidade de termos no Legislativo, eu diria, o comando da casa no próximo biênio. E óbvio que o prefeito sabia da minha atuação e respeitou essa minha atuação, porque subentendeu também de que eu fui vice-líder do governo nos 2 anos que passaram. Né? Eu não fui vice-líder porque eu desejava ser vice-líder, eu fui vice-líder, Pacílio, porque o prefeito me convidou a ser vice-líder e eu aceitei. E isso fez com que o governo também criasse sobre a minha pessoa a confiança necessária. Né? Sem, logicamente, ser sabedor de que eu jamais declinaria da independência do Poder Legislativo. E esse foi o caminho trilhado. Né? Eu acho que não desrespeitei ninguém, não atropelei ninguém, e chegamos à presidência da casa depois com 18 votos. Foram 18 votos que nós tivemos. O PSDB achou por bem, não sei, 90% do PSDB, de estar votando em mim. E eu aceitei, obviamente, normal, e estamos agora, assumimos a presidência e estamos trabalhando. Agora acabou, não é presidente de 13, é presidente de 21. Meu compromisso é de magistrado, é de conduzir bem o Legislativo, respeito ao dinheiro público acima de tudo, e é isso que eu vou fazer nesses próximos 20 meses. Nós acreditamos nisso. Agora, o prefeito, com a presidência anterior, ela foi submissa, vamos dizer assim, né? Não exerceu o papel, no nosso entender, como deveria, como cidadão. Ele troca este conforto político por alguém que tem uma experiência, já está na 4ª presidência da Câmara. Por que ele faria isto? Por que ele não entrou nessa disputa se tudo estava programado para que ocorresse? Por que ele trocaria um conforto por um confronto? É que na política, em certos momentos, você é um homem inteligente, preparado, sabe disso. Na política, em certos momentos, às vezes você troca um conforto momentâneo por um desconforto futuro. Não é?
Então, eu acho que o prefeito foi, primeiro, democrático, segundo, respeitou o legislativo e terceiro, teve confiança no seu vice-líder, que assumiu a presidência da casa, guardando a independência do poder, e isso eu não vou abrir mão, os meus atos demonstrarão ao longo desses 20 meses. Pacílio falou em confronto, há algum confronto com o Executivo? De jeito nenhum, da minha parte eu não tenho confronto nenhum com o Executivo. Eu estou lá para conduzir a casa, o número de parlamentares que votarem com o governo estarão votando. Se passar o projeto, passou, se não passar, recua. O presidente tem certas atuações políticas, porém não define a aprovação ou não de projetos dentro da casa. Por que passou o IPTU além da inflação? Por que esta correção que hoje nós estamos vendo aí, a população, o munícipe vai sofrer bastante com este aumento elevadíssimo do IPTU? Foi uma visão do Executivo, né, que logicamente colocou no colo da base do governo, e eu brinco muito com relação a isso, porque acabou a Câmara levando a culpa do que a Câmara não fez. A Câmara, mais ou menos ficou isso. Ficou isso, ficou no ar. E a Câmara, a base do governo, sempre procura dar sustentação e confiabilidade aos atos do governo. O prefeito entendia a sua equipe econômica naquele momento que era necessário fazer uma correção para ter certas condições financeiras para se fazer as obras necessárias na cidade. Isso teve um custo. O custo administrativo, se foi bom, fica com a prefeitura, e o custo político, naquele certo momento, é óbvio, a cidade inteira sabe, isso é inegável, é notório, ficou com o legislativo, infelizmente. Quando o legislativo decide sim ou não sobre matéria financeira. Nós não temos direito nem de apresentar um projeto de lei, diferentemente do Senado, Pacílio, e da Câmara, do Senado principalmente, sobre matéria financeira, que é inconstitucional. Os vereadores legislam, né, sobre uma espada na nuca, porque a maioria dos projetos apresentados pelos vereadores, muitas vezes, são inconstitucionais. E o parlamentar, se não tem experiência de vereança, ele acaba se confundindo muito no seu mandato, e confunde a população. Porque a população, quando elege um parlamentar, acha que o vereador pode construir o BS, que o vereador pode construir escola. Despesa em geral, né? E não pode. O vereador não pode fazer isso. O vereador fiscaliza, ele propõe. Tendo bom relacionamento com o Executivo e o Executivo necessitando fazer a obra, colabora muito. Agora, estudos da planta de valores que gerou essa revisão de IPTU não foi apresentada à Câmara, aos vereadores? Foi apresentado. Todos se convenceram de que era... Estava salgada naquele momento. Agora, um grupo de parlamentares entendeu que o governo, naquele primeiro ano, necessitava... Foi em 2013 isso, né? Foi o ano passado. Ano passado foi 14. Foi em 2014. Foi 13. 2013, exatamente. E entendia que naquele momento havia necessidade de se fazer aquele ajuste. Foi duro, foi doloroso e politicamente a Câmara, infelizmente, acabou ficando com o ônus político de toda essa história. Só para não perder a oportunidade, que a gente vai passar para outros assuntos, a sua eleição, na verdade, então, para a presidência da Câmara, quebrou um paradigma, porque sempre, você está no Legislativo há muito tempo, sempre houve a mão do prefeito na colocação lá de um candidato e aquela articulação em torno desse candidato preferido do Executivo. Rompeu-se isso com a sua eleição agora? Não, já houve outras oportunidades. Eu me lembro bem, no meu segundo mandato, quando o prefeito Davi Capistrano estava na cidade, à frente da cidade, nós vencemos uma eleição por 11-10. Eu fui eleito presidente pela primeira vez. A candidata do PT foi a secretária de Educação do governo João Paulo, a Sueli Maia, e naquele exato momento nós vencemos também por 11-10 a eleição. E nós fomos eleitos presidente da casa. Eu acho que... Mas ali era uma Câmara estritamente oposicionista, não, Marcos? Muito dividida. Tanto que nós ganhamos por 11-10. Nós conseguimos, naquele momento, transferir o voto do Thomas, num primeiro momento, a Maria Lúcia Prandi. Ele votou num primeiro momento na Maria Lúcia Prandi, mas no segundo biênio, Pacílio, nós conseguimos trazer o Thomas. E o Thomas acabou sendo secretário. Fez a diferença. Exatamente, fez a diferença. Depois, mais à frente. Ele foi fundamental na nossa vitória por 11-10, que foi construída. Mas não tivemos problema nenhum com o Davi Capistrano, porque o Davi era um homem tranquilo, uma pessoa muito afável e boa de conversar até politicamente. Então,
realmente naquele Tinha uma momento... consistência ideológica, né? Porque conseguia conversar, não é algo gelatinoso. Sim, sem dúvida. Tinha uma... Gelatinoso, Bom, a gente tem que fazer um intervalo aqui, né? A Ione já está atenta aqui com algumas participações. Isso fica para o segundo bloco. Só lembrando que as secretarias de assistência social de Santos e de São Vicente iniciaram uma ação conjunta de combate ao trabalho infantil. A decisão foi tomada numa reunião que teve a presença do promotor da Vara da Infância da Juventude de Santos, Carlos Alberto Carmelo Júnior, e também do coordenador da Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Rodrigo Pedroso. Pesquisa que foi concluída no mês de janeiro, demonstrou que das 223 crianças e adolescentes que ganham dinheiro nas ruas de Santos, 87 moram em São Vicente. De quem trabalha no Gonzaga, todos vêm do município vizinho. Vamos para o break, voltamos em instantes com o painel regional. Mas que a cidade teria... Atenção, vai voltar. Teria, né? Se não fosse eu, outro, né? Não preparou ninguém, pô. Não, preparou Sérgio Equino. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco do nosso painel regional, que conta com a participação importante do presidente da Câmara de Santos, o vereador Marcos de Rossi, do PMDB, ao lado dele o nosso Heraldo José, aqui conosco o doutor Pacilo, mais uma vez comentarista habitual aqui do painel, e a Ione Furukawa atenta aí às participações dos telespectadores. Já temos alguém conosco por aí, Ione? Já sim, a pergunta é do Paulo Henrique Farias. Ele parabeniza o vereador Marcos de Rossi pela criação e implantação do Promify, projeto de incentivo fiscal para o esporte santista. E ele pergunta também sobre outro assunto. Quais as inovações que pretende fazer quanto à comunicação da Câmara Municipal de Santos? E aí, vereador? Eu tenho declarado publicamente que a gente vai declinar nesse primeiro ano. Conversava com o Boturão, com o Pacilo, com o Heraldo, antes de estarmos no programa, para a possibilidade de nós termos a TV digital em canal aberto. Eu visitei, Heraldo, algumas cidades, Campinas, estou visitando São Paulo, Jacareí, para nós vermos o funcionamento, aprendermos. Também visitamos emissoras aqui da cidade, aprendemos de que forma funciona, porque a responsabilidade é muito grande. Logicamente que a TV legislativa, TV Câmara em sinal aberto, ela possibilita uma integração e uma participação da população muito grande com os assuntos da cidade. Porque não é só simplesmente a geração e a transmissão das audiências públicas ou só das sessões ordinárias. Ela possibilita que a comunidade, através dos segmentos da cidade, possa discutir saúde, educação, transporte, habitação, e gera-se programas que acabam integrando a população, eu diria, as discussões que naquele momento surgem na cidade ou futuras também. Você vê, já visto que a última pesquisa feita pelo IBOP, a TV Câmara Federal está em 6º lugar. A nível nacional? A nível nacional. Realmente é uma surpresa, né? Impressionante, hein? É uma surpresa, mas é só você abrir e você vai ver. Então, quer dizer, Será que significa mais politização por parte da eu acredito que sim. Do telespectador brasileiro? O acompanhamento talvez seja uma fiscalização e uma cobrança maior. Uma cobrança que a população. Esses escândalos todos têm uma influência nisso? Não? Eu acho que tem. Petrolão e etc. Eu acho que tem. O próprio Mensalão teve as audiências, as CPIs que foram transmitidas no Mensalão tiveram Uma audiência expressiva. Expressiva. Então eu acho que nós com a TV em canal aberto, nós vamos ter a possibilidade de colocar o trabalho do parlamentar, todos com tempo igual, democraticamente, possibilitando também que as reportagens de rua sejam feitas. As audiências públicas que foram feitas nos bairros sejam filmadas e transmitidas também ao vivo. Então eu acho que é muito importante e que a gente tem que dar ao máximo a mesa diretora e os vereadores de si para que a gente tenha a TV implantada. E acho que é importante também programas, como a gente conversou antes do painel começar, programas que possibilitem, né, que os vereadores debatam com figuras destacadas aqui da cidade, né, temas que são importantes, que estão no dia a dia aqui da cidade, da própria região. Eu concordo com você, aí nós vamos ter que ter a geração e vamos fazê-lo. Né? Vamos ter que ter a geração. Vereador, e participação também, isso é muito importante. Sim. Hoje, eu acho que o dinamismo da televisão é muito importante para mobilizar,
para que as pessoas se interajam. Porque você pode ver o programa numa reprise, você pode ver num determinado horário, você pode gravar. Então, isso é fundamental, esta transparência, porque, queira ou não, quando a gente vai à Câmara, tá um diminuto grupo de pessoas, né? Não é massivo, as pessoas, por N fatores, horário, isso acho que é uma questão que precisa ser revista, né? É importante essa transparência do trabalho na casa, porque às vezes fica muito limitado. Eu acho o seguinte, viu, Pacílio? Eu acho que, às vezes, eu me lembro que eu cheguei a ser vereador... É um passo bastante importante isso. Eu cheguei a ser vereador com muita honra, com o Fernando Oliva, com o Noé de Carvalho, e eu me lembro muito bem que havia uma preocupação naquele momento, talvez resquício de uma ditadura, não que eles tenham participado, eu digo que ficou aquele susto por parte do parlamento, porque a ditadura assustou o parlamento muito, e olha, não vamos fazer TV legislativa. E o ex-vereador Adelino Rodrigues foi quem brigou muito para se ter TV legislativa. Ela hoje existe, mas em canal fechado e com uma qualidade dúbia de funcionamento, principalmente na Câmara de Santos, que a qualidade é ruim de geração. Não é culpa de quem está lá trabalhando. Eles fazem o que é possível. O que nós queremos é levar em sinal aberto para toda a cidade e, como vocês falaram, como o Boturão falou, que se tenha programas debatendo assuntos da cidade com pessoas que tenham notoriedade sobre o assunto, mas que também, Heraldo, pessoas que sejam da comunidade. Perfeito. Pessoas que queiram levar lá, olha, está acontecendo isso no meu bairro, nós não estamos satisfeitos, a segurança é fraca, a UBS não está bem, e também levando coisas boas. Olha, o colégio foi reformado, as professoras são atenciosas. Acho que é uma ampliação do plenário, isso é muito importante. Você colocou bem, eu não tinha pensado, é a ampliação do plenário. Verdade. Heraldo, pois não? Eu queria agora falar com o Neócios a respeito de obras na cidade. Por exemplo, nós enfrentamos aí um verão, um início de verão, com muitas chuvas, né? E sempre aquela mesma história. Enchentes na Zona Noroeste, enchentes na entrada da cidade, e todo ano, todo governo se anunciam obras para conter essas irregularidades, né? Corrigir essas irregularidades. A Câmara, com seu papel fiscalizador, como é que tem se posicionado em relação a isso? A gente sabe que tem um projeto grandioso, mas que, na verdade, ainda não mostrou à população que efetivamente vai cuidar desse lado, dessa carência grande. Né? Esse projeto grande que você cita deve ser o Santos Novos Tempos. Eu era líder do governo passado quando foi apresentado o programa Santos Novos Tempos. Eu não sou engenheiro, não sou técnico sobre o assunto, mas eu tinha dúvidas sobre o projeto. E levei isto ao então prefeito. Eu disse a ele, prefeito, é um projeto que eu notei muito complexo, que atinge uma região complexa na área da habitação, na questão das enchentes, e eu não sei se realmente vão conseguir dar o laço suficiente em todos os locais que o projeto passa. Barrar todos os exatamente. Para finalizar a contento. Eu espero que sim. Bom, passou-se o tempo e a gente verificou que o Santos Novos Tempos é um projeto que, na opinião de vários engenheiros da cidade, é um projeto que tecnicamente deixa a desejar, tenho conversado com algumas pessoas, e que sua implantação implica, eu diria, numa tremenda praça de guerra, no bom sentido, eu digo, dentro da Zona Noroeste. Ou seja, como? Você tem que retirar uma série de moradias, isso não é da noite para o dia, a gente sabe disso, a gente mexe com famílias, com gente de bem, e que moram há algum tempo e que às vezes não aceitam. Há lugares do projeto Santos Novos Tempos que moradias foram retiradas e que já retomaram de novo. Vê a gravidade desse assunto, né? Os recursos destinados aos Santos Novos Tempos, há algumas explicações que eu não posso dar tecnicamente, mas que não são suficientes para a implantação do projeto, o que é mais grave ainda, porque foi mal dimensionado, né? Então, eu acho que nesse momento, Heraldo, a cidade sofre eu diria, para essa região aqui, ou seja, praias, Vila Belmiro, Campo Grande, a região fora a Zona Noroeste, ela sofre com alguns alagamentos, com chuva muito forte. Isso é limpeza de bueiros, troca de canalização, isso precisa ser feito.
Afinal de contas, nós temos ruas aí que não são mexidas há 40, 50 anos. A cidade cresceu, evoluiu, o número de pessoas é maior, o lixo é maior. Agora, o caso da Zona Noroeste é diferente, porque se agrava a cada chuva as enchentes na Zona Noroeste. E pessoas são atingidas toda vez que chove demais. Perdem os móveis, quer dizer, a qualidade de vida cai. E isso precisa ser tomado uma posição, eu diria, imediata de resolver esse problema. Não adianta você, num certo momento, ir lá e limpar aquele canal ali do lado do Açaí, ou passar uma canalização. A gente sabe que existe uma boa vontade no momento da prefeitura, mas essas obras só serão concluídas com uma reavaliação do programa Santos Novos Tempos. Agora, já veio dinheiro do Banco Mundial, né? Uma série de empréstimos foram feitos. A prefeitura já gastou muito dinheiro lá. Como você disse, o projeto começou, acho que estava no primeiro mandato, né, do ex-prefeito Papa, né? Se lançou o Santos Novos Tempos. E tem ruas que eu estive pessoalmente verificando, que os canais subterrâneos são canais subterrâneos. Que se ligam com o mar. Que se escoam as águas. Passam praticamente debaixo, foi mal dimensionado, debaixo de residências. Ou seja, como é que você vai construir, né, por exemplo, um canal de 8 metros, quando a rua tem 4 e de um lado de cá tem residência e do lado... Quer dizer, é uma coisa meio complicada e depende, lógico, de uma análise técnica da prefeitura. E eu acho que não tem que ter essa coisa de ter vergonha, né, do que foi feito errado. O prefeito tem que reavaliar o que precisa ser feito para a obra acontecer. O papel aceita qualquer coisa. E quem tiver que ser penalizado porque fez a coisa errada, que ocorra a penalização. Outra coisa que muita gente questiona, né, a gente está acompanhando isso há bastante tempo, é por que não foi feito um projeto conjunto envolvendo São Vicente também. Exatamente. Porque você chega em determinado ponto ali na Zona Noroeste, você não sabe se está em Santos ou está em São Vicente. A cidade se confunde. Né? Se pela orla da praia, pelo morro, você já fica confuso, né? As pessoas que não conhecem, então, não tem noção nenhuma disso. Né? A gente que conhece a cidade, que mora aqui há tantos anos, sabe diferenciar. Mas na Zona Noroeste, até para o próprio santista, para o vicentino, às vezes é meio difícil você... Está onde agora? Está em Santos ou está em São Vicente? Né? É meio complexa a coisa. E o problema envolve os dois municípios. Mais uma vez, nós falamos de região metropolitana há tantos anos, há 20 anos aqui, é uma região metropolitana, mas os assuntos são discutidos individualmente. Isso prejudica, logicamente, o bom andamento. E aí, muitas vezes, eu não estou dizendo... Tem muita vaidade? Eu ia falar isso, você se adiantou. Então, eu acho que aí há uma certa vaidade, né? Isso é muito ruim para a cidade, para as cidades, para a população, né? Isso deixa a desejar. Eu acho que quem tem a honra de assumir um cargo de prefeito, ou enfim, que defina situações como essa, tem que deixar de lado a vaidade e pensar que está eleito para resolver problemas e problemas graves, como esse da Zona Noroeste, que a cada dia vão piorando. Mas, curiosamente, eram dois prefeitos, né, no caso, no momento que esse projeto foi definido, foi divulgado e colocado em prática, enfim, Santos tinha um prefeito, que era o Papa, São Vicente tinha um prefeito, que era o Tércio Garcia. Que eram tidos como os dois prefeitos, dois engenheiros, dois prefeitos considerados técnicos, né, conhecedores da máquina, e que não tinham, assim, lá, grande vocação política. O Tércio Garcia provou que realmente não tinha, o Papa, pelo contrário, tinha vocação política, tanto que seguiu na carreira e se elegeu deputado federal. Mas, curiosamente, deviam ter, sei lá, se entendido melhor, não sei. Mas o Tércio foi ser secretário lá em Limeira. Limeira, é verdade. Limeira. Pois não, Passil. Mas ainda nessa questão desse projeto, nós recebemos aqui o prefeito de São Vicente, o Billy, e ele falou que realmente ele desconhece qualquer avanço desse projeto ali para São Vicente. Então você vai drenar toda uma água que vem ali da Zona Noroeste e vai jogar onde? Vai inundar São Vicente? Quer dizer, é uma coisa curiosa isso. Né? Você está jogando dinheiro fora, porque... E olha que os técnicos do Banco Mundial tiveram aí, né? Fizeram uma análise do projeto. Mas que não gostaram do que viram, não, hein? E pior do que eles, a população não tem gostado do que está vendo da Zona Noroeste. Eu acho que a população é um grande termômetro, né? O grande termômetro. Você pode idealizar. Agora, você colocou bem, eu acho que existiu muita vaidade, e a vaidade no geral, porque o prefeito, não tem um prefeito aqui, com raras e honrosas exceções, como o Silvio Fernandes Lopes, que eu me lembro agora, que projetaram a cidade. Eles pensam única e exclusivamente no mandato. Deixa uma marca, deixa uma referência, mas não pensa a cidade em 10, 20, 30 anos, nada.
é algo muito limitado. Eu acho que nesse aspecto, com uma Câmara fiscalizadora, consegue não deixar que passe esses erros, esses papéis, essas situações que a gente vê mais tarde que são altamente prejudiciais para o munícipe. Viu, doutor? A Câmara tem tido, por parte dos vereadores, uma fiscalização dura nessa questão. A comissão tem visitado os locais, né, tem sentido a insatisfação com relação a esta obra. O prefeito Paulo Alexandre precisa deixar bem claro também, né, não há como a gente jogar a responsabilidade total no prefeito Paulo Alexandre. Pelo contrário. Pelo contrário, ele recebeu esse projeto no colo. Né, Aliás, eu acho que faltou da parte dele colocar mais claro para os munícipes o que ele recebeu. Exatamente. A herança maldita. Eu acho que ele poderia ter dado acreditou, todo jovem acredita, não é? Mas na política, ele já tinha maioridade na política. Sei, mas às vezes ele viu o projeto, entendeu que poderia tocar o projeto em benefício da população, tecnicamente conversa com... Você acaba sendo... O prefeito, todo prefeito, ele sofre de alguma coisa que se chama, eu diria, uma redoma em volta do prefeito, e ele acaba escutando alguns técnicos. Só os seus áulicos. Né? Só aqueles que estão em volta e que acham que aquele mundo é um mundo maravilhoso. Na verdade, quando o prefeito consegue acertar, é quando ele escuta, às vezes, um morador mais simples, que está sentadinho ali no banco ali daquele canal terrível ali daquela obra, que está ali jogando carta há tantos anos, mas que conhece o dia que vai encher, porque chove mais, porque... E o que ocorre com essas dificuldades. O que eu estou falando pode parecer para alguns uma loucura, mas não é. Porque é sentindo a população que você conhece os problemas do bairro e da cidade. E os técnicos, ultimamente, têm errado demais. Principalmente num projeto grandioso como esse, que não envolve só questão de drenagem. Envolve questão de habitação, da escoramento das encostas dos morros. É um projeto muito grande. Eu acho que esse projeto deveria ter sido dividido, né, por etapas. Porque não se faz isso da noite para o dia. Vamos para mais um intervalo, então? Rapidinho a gente volta com a sua participação aqui através da nossa produção e da Ione, tá bom? Em instantes. A bola para você, Ione. Muito bem, terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional, que conta com muita satisfação aqui com o presidente da Câmara de Santos, vereador Marcos de Rosses, do PMDB, ao lado do Heraldo e também do nosso Francisco Pacilo, né? E agora a sua participação, evidentemente, pelas redes sociais, pelo contato aí com a nossa produção pelo telefone, né, através aqui da Ione Furukawa. Pois não, Ione? Pergunta da Angelina do Campo Grande. Vereador, as bocas de lobo na rua Carvalho com Amazonas estão cheias de mato, que estão a quase 1 metro de altura. Quando será feita essa limpeza? Quando vão cobrar do prefeito? Ou vão deixar para perto das eleições? Como é o nome dela? Angelina. Olha, Angelina, a gente tem cobrado, né? Cobrado e cobrado muito. Obviamente, o ato de determinar a limpeza dos bueiros, a manutenção das ruas, eu diria, a retirada do mato nas calçadas, parte da prefeitura. Eu vou pegar o nome da sua rua com a Ione e nós vamos fazer um novo requerimento solicitando que sejam tomadas atitudes nesse sentido, de fazer a limpeza urbana, que é uma necessidade numa cidade como Santos, ou como em outra cidade qualquer. O descontentamento não é só da senhora, é de muitas pessoas. Eu acho que tem que se fazer isso via Câmara, cobrança no geral, mas a senhora também tem a oportunidade, através da ouvidoria da Prefeitura de Santos, de colocar a sua indignação em relação, que já deve estar há algum tempo sem ter a manutenção. Muito bem. Mais participações com a gente aí, Ione? Pergunta do Paulo Sérgio do Campo Grande. Presidente, por que a Prefeitura não vê que as feiras livres estão nas principais ruas de Santos e atrapalham o trânsito? Não pode-se estudar mudança de local? Não sou contra as feiras, apenas acho que deveriam ser em outros lugares. Deve estar essa feira que ele está falando, deve estar em frente à casa dele. O descontentamento essa coisa de feira realmente é terrível, porque você mexe num vespeiro, né? Primeiro, você fala assim, olha, a população vai ser favorável que retire de uma rua, aí que você vai tirar.
a feira de uma via importante, de bastante tráfego, como ele citou, e vai levar para uma rua ao lado, ou próxima, correto? E aí os moradores desta rua vão fazer uma tremenda de uma confusão, vão se reunir, vão à Câmara, vão... Quer dizer, eu compreendo plenamente o que ele está falando, ele tem razão, mas acontece que mexer nas feiras, você vê, sai prefeito, entra prefeito. Quando vai se tocar nessa questão, vira um vespeiro realmente. A Feira Livre é muito bom, como diz o ditado, né? Desde que não seja na porta de casa. Né? Agora, o vereador, você não acha que, por exemplo, o morador de uma rua que tem feira, ele poderia ter algum benefício da prefeitura? Por exemplo, redução do seu IPTU. Meu caminhão, às vezes, na hora da manobra ali, quebra a calçada, e a calçada não é do morador, mas o morador é que é obrigado a reparar a calçada. Eu acho que sim. Eu acho que é uma matéria a ser estudada pelo Executivo. Quando você fala em questão financeira, de ordem financeira, isso aí é o prefeito ele está retraindo impostos, né? Ou seja, é uma matéria discutível. Eu acho que quem realmente fica ao longo de 20 anos com uma feira na porta é que sabe como é difícil você ter que planejar a sua vida em cima de 2 dias. Já na noite anterior e no dia seguinte até o final do dia, porque tem a limpeza. É realmente... É um desassossego. Um desassossego. Em que eu peço eu ser suspeito, porque eu gosto muito de feira e faço feira. Mas não tem na sua porta, né, doutor? Não tem na sua porta, né? Tem, mas se tivesse eu ia compreender também, porque tem o fator economia. Será que o senhor não iria lá na Câmara Nós vivemos em também? comunidade, não tem não existe a perfeição. Mas falar em perfeição ou não, presidente, prefeito ele muda o que ele quer, a subprefeitura, como é que ficou essa questão das subprefeituras aqui, que de repente ele cria algo novo na cidade ou não criou algo novo? Olha, o que aconteceu? Fez por decreto? Pacilo, houve uma preocupação minha, no primeiro momento em que li os atos no Diário Oficial, de encaminhar ao jurídico da Câmara um parecer sobre o assunto. E o parecer que eu tenho em mãos, e que encaminhei, ou estou encaminhando hoje, porque na sessão de quinta-feira eu toquei sobre o assunto, é que não existiu do prefeito qualquer ilegalidade nos decretos que ele publicou no Diário Oficial. Ou seja, houve a mudança de denominações de cargos. No fundo, houve a mudança. Por exemplo, vamos colocar... Administração regional da Zona da Orla. Pode ficar subprefeitura da Zona da Orla. Não houve remanejamento financeiro. Aí sim precisaria estar encaminhando ao Poder Legislativo. Esse é o parecer jurídico que eu tenho de um grupo de procuradores que conhece a fundo a questão. Obviamente que em direito, né, sempre há uma discussão, mas por parte do jurídico do legislativo, o encaminhamento por parte do prefeito foi normal e dentro da lei. Então, se não houve mudança alguma, qual foi essa finalidade? Eu acho que deve ter sido uma finalidade única e exclusivamente de vontade do prefeito e do grupo que atua junto a ele de estar consignando, né, setores da cidade. Você vê, para a Zona Noroeste. Eu criei a prefeitura, subprefeitura Nós Zona já tivemos subprefeitura em Santos. Isso não é nenhuma novidade. Quando Bertioga pertencia a Santos, existia a subprefeitura da Bertioga. Você, com isso, talvez dê um patamar de importância maior às regiões, criando as subprefeituras. Em relação a Bertioga, até era plausível, porque geograficamente comportava, né, que se tivesse um estabelecimento lá de uma estrutura administrativa. Agora, na Orla, eu acho que não precisa, parece um cabide de emprego. Não é porque, deixa eu te falar, Pacilo, não mudou o organograma da prefeitura. Nada. Orçamento não criou cargo, não criou cargo, não houve remanejamento de recursos. Mas alguém é o responsável pela subprefeitura, por exemplo, da Orla. Mas era o administrador antigo, não mudou. Não houve mudança de valores, de símbolos, que afetassem diretamente a nomenclatura, exatamente. Foi uma posição de governo, de ação de governo. Foi então só um pó de arroz na administração? Não sei se pó de arroz seria talvez uma maquiagem, então, uma maquiagem. Uma mudança... Você não mudou nada? Não mudou. Em termos de recursos, não houve mudança, quer dizer, segue da mesma forma. Houve, talvez, eu diria, uma visão diferente do governo de querer privilegiar com a subprefeitura tal região. Eu acho que é isso. Perfeito. O dinheiro é o mesmo que vai ser gasto, não muda nada. Ione, pois não?
Pergunta do José Ferreira da Pompeia. Vereador, existe um diálogo com o prefeito ou ocorre um bloqueio dos assessores do gabinete com os vereadores? Houve uma derrota do executivo com a sua vitória na Casa das Leis? Eu diria o seguinte, eu diria que a facilidade de o vereador falar com o prefeito talvez é maior do que conversar com seus assessores. O prefeito é político, é um homem preparado, inteligente e recebe muito bem os vereadores. Talvez algumas ações que os vereadores façam, isso é normal, junto ao governo, não recebam a resposta necessária. Isso cria um descontentamento. Não significa pedido de nada. Mas, de repente, é um bairro que você está pedindo para fazer uma poda de árvore, que quer melhorar a iluminação, que a preocupação que a UBS não está funcionando bem. E o vereador vai e solicita. E isso, às vezes, não tem funcionado. E eu falei isso ao prefeito. Você vai no gabinete, olha, prefeito, a UBS não está boa. O prefeito taca a mão no telefone, liga para a Secretaria de Saúde, pede que sejam tomadas providências. E muitas vezes, com a assessoria, se encontra muita dificuldade. Eu diria que há muitas boas pessoas no governo, jovens ainda. Mas a governo nenhum faz mal cabelos brancos. Eu digo cabelos brancos de bem. Pessoas de bem, sérias e que tenham respeito ao dinheiro público. Eu acho que a experiência, como você disse, Pacílio, é fundamental para qualquer governo. Não adianta estudar 10 anos em Harvard se não tiver experiência para administrar a cidade. Agora, eu queria complementar esse assunto, desculpe. Eu tenho escutado de alguns vereadores, pelo menos de um, que ele tem uma dificuldade tremenda de falar com o prefeito. Então você tem uma facilidade maior. E eu vou dar até o nome dele aqui, o Douglas, que o prefeito não recebe. Eu poderia dizer o seguinte, eu fui vice-líder do governo. A gente tem uma experiência de 26 anos na casa. Eu converso com o prefeito com facilidade, com muita tranquilidade. Estou fazendo o prefeito ver que há necessidade de que eles tenham um relacionamento cada vez melhor com o Poder Legislativo nas coisas que são republicanas. Claro. Nesse sentido, eu acho importante. Qualquer governo precisa somar no bom sentido. E tem se encaminhado da melhor maneira possível. É um desrespeito ao representante da comunidade. Eu fui líder eu citei aqui já 2 oportunidades, fui líder do governo do Papa, em 2 oportunidades. Eu jamais, em momento nenhum, admiti que, seja oposição ou situação, fosse pedido uma audiência a um secretário ou mesmo ao prefeito, que não fosse atendido dentro de uma possibilidade justa. Ou seja, vereador, presidente de sociedade de melhoramento de bairro, comunidade, tem que ter o ouvido pronto, o governo tem que ter os ouvidos prontos para escutar, para parabenizar e para escutar as críticas que são construtivas. Presidente, na última quinta-feira nós tivemos lá os vereadores votando o reajuste dos servidores. Só que a Câmara estava tomada de guardas municipais. Quer dizer, havia, de certa forma, eu acho que foi detectada alguma manifestação de servidores e foi o senhor que chamou a Guarda Municipal. Essa vai ser uma constante quando de votação de matérias polêmicas na Câmara? É preciso se dizer o seguinte, eu recebi o Sinditeste, através de Sinditeste, por seu presidente e um dos diretores. Faltavam 20 minutos para o início da sessão, na primeira votação. Eles se manifestaram, solicitaram que eu retirasse o projeto da pauta. Eu disse a ele que eles tinham tido o tempo hábil suficiente para negociar com o governo. O projeto já estava na casa tramitando já há uma semana. Os funcionários públicos desejavam receber, porque entendiam uma parcela significativa do acordo feito com o Sindicerve, e eu tenho a carta que está no meu gabinete, concordando com o aumento de 8%, com o aumento da cesta básica, com o repasse à CAPEP. Nesse sentido, havia um acordo do outro sindicato. E eu disse aos diretores que, naquele momento, eu não retiraria o projeto, porque já havia uma discussão e a maioria do funcionalismo desejava que fosse votado. Até porque eu entendia também que 8% é um aumento razoável. Eles disseram que iam fazer manifestação. Isso na primeira votação, Heraldo. Eu disse a eles que qualquer manifestação tem que ser respeitada, desde que seja uma manifestação que respeite o próximo. Ou seja, que não vire xingamento, que não se atire objetos
nos parlamentares, que se não depredem o patrimônio público. A Câmara não pertence a meia dúzia, a 20 ou 30 funcionários. A Câmara pertence à cidade de Santos. Né? Foi construída com recursos de dinheiro público. E isso ficou acordado, eles dizem que iam fazer uma manifestação. Eu disse, olha, se vocês tomarem, enveredarem pelo caminho da baderna e da bagunça, do xingamento, eu vou ser obrigado, numa segunda votação, a preservar o patrimônio e, ao mesmo tempo, de dar condições à sessão para o funcionamento. Porque não tinha só o projeto do funcionalismo público que estava em pauta. Havia outros projetos, um importante que subsidiava uma entidade que cuida de crianças com câncer. E nós precisávamos votar. E o que eu fiz? Na segunda votação, solicitei à Guarda Municipal que, dentro da lei, né, fizéssemos a tomada do Legislativo e com um número de 120 pessoas, que é o que cabe na casa, sentados, pudessem adentrar e que fosse verificado se havia algum objeto que pudesse machucar ou depredar o patrimônio público. Isso foi feito, a sessão foi conduzida com muita tranquilidade, porque tinha muito pouco funcionário público naquele momento. Não houve qualquer enfrentamento físico, a sessão foi conduzida da... E eu fiz questão de levar a sessão até o final, até o último item da pauta. E os vereadores que estavam lá também, todos. Presidente, dê continuidade à sessão, respeitando os demais itens posteriores. Mas foi rápida aquela sessão lá? Foi rápida. 19 minutos? Mas foi rápida porque a pauta tinha poucos itens. Quando a pauta é grande, nós demoramos mais. Quando a pauta é menor, menos. Né? Então, a Câmara votou. Normalmente não houve qualquer problema, não. Eu acho que todo mundo respeita a manifestação. Agora, xingar ou jogar objeto, ou depredar. Teve numa das sessões, se vocês se lembram, que um rapaz se jogou de cima do ano passado. Primeiro andar, exatamente, 2003. Do plenário de cima, se jogou, quase se matou. Foi uma dessas votações também. Foi uma dessas votações. Então, nós temos que preservar as pessoas e preservar aquilo que pertence ao patrimônio público. O vereador Marcos de Rosa preside a Câmara de Santos e também está presidindo o diretório municipal aqui do PMDB, não é? Existe aí, pelo menos o que a gente tem de informação, por parte do diretório nacional, e especialmente do vice-presidente da República, Michel Temer, a decisão de que o partido deve lançar candidaturas próprias em cidades acima de 200 mil eleitores, como é o caso de Santos. O PMDB terá um candidato à sucessão do prefeito Paulo Alexandre ou não? Eu acho que essa é uma decisão. Eu tenho um respeito imenso pelo vice-presidente Michel Temer, do qual a gente, na última vez que ele esteve aqui, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Nós temos que ter uma decisão equilibrada, madura. Se dentro dos nossos quadros apontarem uma candidatura que tenha consistência, que tenha possibilidade, né? Eu digo possibilidade não é de vitória, mas de marcar uma presença na cidade e ter uma proposta para a cidade, não há problema nenhum. Agora, nós irmos para o suicídio político de uma bancada de vereadores, porque este ou aquele cidadão deseja ser candidato, seria uma incoerência. As análises, quando se faz olha, acima de 200 mil habitantes tem que ter candidato. A análise não pode ser assim, ela tem que ser análise pontual, né? Uma análise lúcida. Mas o senhor diz isso em relação à eleição de 2012, do candidato do PMDB de 2012? Não, mas em 2012 nós tivemos uma escolha que foi uma escolha que a cidade, claramente, através dos votos, a cidade não aceitou. Não aceitou, acho que foi. Não aceitou. E o governo tinha 80%. Foi uma escolha pessoal. Não era o nome do PMDB. Foi uma escolha pessoal. Ele era afiliado do PMDB. Ele era recente, então, mas foi uma escolha, e diga-se de passagem, até porque os jornais da época mostram o que eu estou falando, uma escolha pessoal do prefeito João Paulo Tavares Paulo. Ou eu estou mentindo? Não, uma grande traição à história do partido. Exatamente, eu acho que tudo isso ficou muito claro. O PMDB tem que se ajustar. Porque faltam 7 meses, 1 ano e pouco para a eleição, muita água vai passar por debaixo da ponte. Quero deixar claro aqui mais uma coisa. Se pensam que nós negociamos presidência de Câmara com troca de apoio para futuras eleições, estão enganados. Nós não fizemos isso. O PMDB está pronto para conversar. É aliado do governo, porém não é alienado do governo. Estamos em cima da hora, estouramos aqui o tempo completamente do programa. Agradeço muito o presidente da Câmara,
Mantovani Calejão? Mantovani. Um segundo. Eu quero desejar um abraço especial ao meu amigo Mantovani, que é uma pessoa que foi marcante no Legislativo e porque eu tenho um carinho fora a política pessoal muito grande. Obrigado, Marcos de Rossi, presidente da Câmara de Santos, está conosco. Espero que volte em outras oportunidades. Ao Heraldo também, sempre com a gente aqui, Pacilo, a Ione e a você que nos acompanhou. Estamos juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Finais de semana tem painel regional sábado, 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.